Hoje é domingo, dia de corrida, mas para quem é brasileiro também é dia de sorrir e cantar, como bem nos ensinou Silvio Santos, que nos deixou ontem aos 93 anos, o maior comunicador desse país. O GP às 10 de hoje é uma homenagem também a Silvio Santos, que em meados da década de 90 levou a Fórmula Indy para o SBT, uma ação que repercute até hoje. Boa parte da base de fãs da Indy no Brasil é saudosista aquele período, vem daquele período, teve a sua primeira experiência com a maior categoria de monoposto dos Estados Unidos, vindo daquela época assistindo as narrações de Théo José no SBT. Então o GP às 10 de hoje, uma breve e singela homenagem a Silvio Santos, mas vai resgatar esse período no qual a Fórmula Indy sim rivalizava com as transmissões da Fórmula 1 no Brasil. Fala galera, Daniel Balsa aqui nesse GP às 10 para fazer essa singela homenagem a Silvio Santos, mas para recordar dos momentos áureos da Indy no Brasil. Se hoje a categoria tem uma excelente, uma boa base de fãs, muito se deve à iniciativa do SBT, a iniciativa de Silvio Santos em trazer a Fórmula Indy para o SBT. A primeira temporada transmitida pelo SBT foi em 1995. E aí a gente vai fazer um breve contexto histórico. Em 94, a Fórmula 1, o público brasileiro, o público até que da Globo, né, se via órfão de um grande expoente na Fórmula 1 depois da morte de Ayrton Senna. Ayrton, como a gente sabe, o Brasil viveu o auge na categoria, na Fórmula 1, no final da década de 90 e começo da década de 91, com, por exemplo, entre 87 o tricampeonato do Piquet e 91 o tricampeonato do Ayrton Senna, foram 4 títulos em 5 temporadas, e a morte abrupta de Ayrton Senna fez com que os fãs ficassem órfãos de pilotos brasileiros vencendo corridas na Fórmula 1. A sacada do SBT foi, então, pegar a Fórmula Indy, que tinha Emerson Fittipaldi, Raul Boesel, Maurício Gugelmin, e vinha uma barca de ótimos pilotos surgindo, né, e desembarcando na Indy, no caso André Ribeiro, Gil de Ferran, Christian Fittipaldi e posteriormente Tony Kanaan, Hélio Castroneves, Cristiano da Mata, que já estavam em direção aos Estados Unidos nas categorias de base por lá. O porém é que assim, gente, a primeira tentativa com a Fórmula Indy foi óbvio trazer um bom faturamento para o SBT. Apesar de um ótimo comunicador, Silvio Santos também foi um ótimo empresário, né, e tinha um tino muito bom para os negócios. Então tinha Ford, Danone, uma série de patrocinadores que vieram junto da Fórmula Indy. E até tinha um anúncio na época que dizia, né, a Fórmula Indy chegando no SBT em 1995, era que o líder teria que acelerar mais. O líder, no caso, a Globo. E de imediato foi um sucesso a Fórmula Indy nas tardes do SBT. A primeira corrida teve 7 pontos, mas já na quarta corrida da temporada, no circuito de rua de Long Beach, batia 20 pontos de audiência a Fórmula Indy no SBT, o que rivalizava diretamente com a Globo. E aí, óbvio, na Indy a gente teve na primeira temporada vitória com André Ribeiro em New Hampshire, o Emerson Fittipaldi ganhou, e aquele ano, no encerramento da temporada, vitória do Gil de Ferran, e que se não tinha um brasileiro brigando pelo título, porque o Jacques Villeneuve foi muito forte naquela temporada, o Gil de Ferran com aquela vitória levou o título de novato do ano. E enfim, essas vitórias e a competitividade brasileira trouxe mais e mais público. Até que em 96 veio o ápice da Indy, e talvez o ápice, não só o ápice da Indy no SBT, mas o ápice da Indy no Brasil. Pela primeira vez uma corrida veio para o Brasil num circuito oval, né, no traçado, não oval propriamente, né, mas o traçado externo de Jacarepaguá, que enfim, foi uma baita promoção, um baita evento, né, algo que não passou
despercebido, inclusive para quem nem era fã de corrida. Foi um evento que trouxe muita repercussão e a audiência do SBT foi de 21 pontos naquela corrida. E sabe aquelas câmeras que correm no trilho, assim que a gente vê na Fórmula 1, acompanhando o carro? Então foi ali o SBT que pela primeira vez colocou uma câmera dessa no GP Brasil, né, no Rio, a Rio 400, que teve ainda a vitória do André Ribeiro para coroar essa iniciativa do SBT. Olha, e a Indy foi um sucesso tão grande no SBT que eles chegaram a transmitir a Indy Lights hoje em Indy Next, né? E o Theo José já até relatou certas vezes, né, que chegava a dar 12, 13 pontos de audiência também na Indy Next, Indy Lights, com pilotos brasileiros indo a caminho da Indy. Em 97, a Indy chegou e teve um tal de Alessandro Zanardi. E com Alessandro Zanardi dominando as temporadas, né, de 97, 98, e na sequência veio um tal de Juan Pablo Montoya ocupar o lugar do Zanardi e também, digamos assim, arrefecer a competitividade dos brasileiros, né, duelando com esses brasileiros e muitas vezes ocupando esse lugar de melhor piloto. O interesse pela Indy foi diminuindo e aí a briga pela audiência, quem foi ocupando esse lugar foi o Gugu e o Domingo Legal. Uma coisa é que as corridas passaram a ser transmitidas em reprise no final da noite do domingo e ainda assim tinha uma audiência bacana. E hoje, se a gente fizer uma pesquisa, eu vou até falar para você deixar aqui nos comentários, galera, deixar aqui nos comentários se você também não é um daqueles caras que acompanhavam a reprise da Indy nas noites do SBT. Eu particularmente via muito, né? O fato que, assim, foi perdendo o interesse, o público, porque os brasileiros já não eram mais, digamos assim, os dominantes na Indy, apesar de Gil de Ferran sempre muito forte. O Emerson Fittipaldi já tinha deixado, né, a categoria ao final de 96, mas o fato é que aquela geração que acompanhou ainda sob a tutela da kart, a Fórmula Indy, aquela geração ainda tem muitos e muitos fãs, pelo menos esses na casa dos 40, como eu, nas 50, de 35 a 50 anos que acompanham a Fórmula Indy, certamente tem marcado aquela cobertura do SBT. Então é isso, galera. Eu peço para que você deixe seu like, compartilhe seu vídeo, deixe os seus comentários a respeito desse período. Se você era desse período, acompanhou a Indy depois, já acompanhou antes, como que é? Como que é a sua relação com a Indy? Galera, forte abraço e até mais.